Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Hoje, domingo, 26 de abril. Aqui estamos mais uma vez para trazer uma palavra de meditação. E hoje é algo muito maravilhoso. Iremos falar de aliança e de obediência a Deus, para que venhamos ser por Ele alcançados com sua graça e sua bondade. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoe essa meditação. Dirige as palavras, o meu pensamento, flui a tua unção e por meio do Espírito Santo venha falar com cada um de nós e nos dar entendimento. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha em mãos a sua Bíblia. Hoje vamos folhear a palavra de Deus. Título do assunto de hoje: a aliança de obediência a Deus, e a sua proteção. Que fala disso? Aliança significa compromisso e proteção. Sabemos que há uma guerra. O Senhor Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada teme. E diz mais a palavra de Deus, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, precisamos de quê? Proteção. E a proteção de Deus é sobre quem? Quem vive em aliança com Deus. A palavra de Deus diz que mal algum acontecerá aquele que está refugiado em Deus, mas que vive o compromisso da aliança. E Salmo, se não me foge a memória, Salmo 34, versículo 7, me parece que é isso. E diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas ele só habita ao redor daqueles que o temem. Temer a Deus é considerar a sua palavra e fazer de tudo para praticá-la. Vamos falar de duas pontuações, mas vamos aqui citar versículos da palavra de Deus. Texto base dessa meditação, nós vamos ler em 2 Crônicas, Velho Testamento, capítulo 16, versículo 9. Diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra ti. Isso se refere a quem? Vamos falar de todo o contexto. Não lemos somente um versículo para ganhar tempo, mas fala sobre o rei Asa, repreendido por Anani, profeta de Deus, do capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 14. Rei Asa foi um dos excelentes reis no tempo dele em Israel. Ele se voltava verdadeiramente ao temor de Deus. Foi um rei bem-sucedido, mas há momentos que às vezes as pessoas confiam mais no braço de carne, em si mesmo, nas suas forças, nas suas condições. E Deus ali falou para Asa, através do profeta, que Deus queria que ele confiasse em Deus. Porque todo aquele que vive, se entrega totalmente para Deus, Deus se fará forte na vida daquela pessoa e Deus vai fazer o quê? Vai cuidar. Os cuidados da vida daquela pessoa estará na mão de Deus. Porque quando uma mulher se casa com um homem, que ele faz de tudo para cuidar dela, trabalhar e dar o de melhor para cuidar dela. Por quê? Porque há um compromisso e ele assume em cuidar de tudo com relação ao lar, aquela família e a sua esposa. Vamos para
para a primeira pontuação. A desobediência às ordens dos mandamentos de Deus nos afasta da comunhão com Deus. E isso é uma grande verdade. E isso está escrito em Isaías 59, versículo 8, que as nossas desobediências, os nossos pecados, fazem nos afastar de Deus, afastando-se nós de Deus, quebrando a aliança com Deus. O que acontecerá? Ficaremos desprotegidos da proteção de Deus. E aí, o inimigo das nossas almas tem livre acesso a nos atingir. É questão de raciocínio. Então, se eu quero a proteção de Deus, Deus comigo, farei de tudo para seguir as suas ordens, dos seus mandamentos. Continuando. Foi assim no princípio com Adão e Eva. Deus tinha aliança com eles, mas a partir que ele desobedeceu, perdeu a aliança com Deus. E o que foi que aconteceu? A autoridade de Deus, o poder de Deus que estava sobre ele, findou Adão e Eva perdendo. Porque tudo Deus confiou a autoridade para o cuidado de Adão sobre a terra. E aí, ao desobedecer, essa autoridade foi perdida e ele ficou desprotegido da proteção de Deus, da presença de Deus, e o mal atinge. Vem as coisas ruins acontecendo na vida da gente. E continuando, essa tem sido a situação do reino das trevas. Faz de tudo para a gente desobedecer aos mandamentos de Deus, para que fiquemos refém dos seus ataques. Há quem diga assim, olha, isso não é nada demais. E começa fazendo coisas poucas. Pensa que não, lá na frente está colhendo maldições, está acontecendo uma coisa e outra, e às vezes não se toca do que é. Mas é porque está fazendo descaso dos mandamentos de Deus. E aí é tudo que os poderes malignos das trevas querem. Provocar as pessoas para ter as coisas como que nada demais e fazendo coisas terríveis, desobedecendo os mandamentos de Deus. E aí o mal começa a ter uma brecha e entra na vida das pessoas e começa a destruição. É algo muito sério. Vamos ler em Gênesis que isto aconteceu, capítulo 2, versículo 16, que fala sobre o início dessa queda do homem. Diz assim, tomou, pois, o Senhor o homem e colocou no jardim do Éden. E o Senhor deu ordem para não comer da árvore, mas da árvore do bem e do mal não comerás. E aí, Adão e Eva veio a desobedecer. Vamos agora para a segunda pontuação, e aqui já estamos concluindo essa meditação de hoje. A segurança em Deus para quem vive uma vida de aliança com Ele e em obedecer a sua palavra. Só teremos segurança, só teremos Deus como nosso Senhor e protetor e supridor de todas as coisas e por final a vida eterna quando damos ouvido aos seus mandamentos. Vamos ler 2 textos bíblicos falando sobre isso. O primeiro é no livro de Êxodo, o segundo livro do Velho Testamento, capítulo 19, versículo 8. Diz o seguinte, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O povo disse, Moisés, tudo que o Senhor falou
tem falado, instruído, isso nós falaremos. Todo o povo, a uma só voz, disse, nós vamos obedecer. Isso é o segredo de ter a proteção. Então, quando eles renovaram a aliança com Deus, de cumprir, de assumir a Deus pelos seus mandamentos, aí veio a proteção e as vitórias e as bênçãos de Deus. Vamos ler agora no Eclesiastes, outra referência falando sobre a proteção de Deus para quem guarda os mandamentos. Eclesiastes fica logo próximo de Salmos e Provérbios, capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimentará mal nenhum. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Que coisa gloriosa! O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ele tem o discernimento daquilo que é bom. Ele atenta para a voz de Deus pelos seus mandamentos. Então, mal algum vai alcançar para aquele que vive em aliança de obediência aos mandamentos de Deus. Vamos concluir com essa seguinte palavra: o maligno e toda sorte do mal fica proibido de tocar naquele que é nascido de Deus. Então, o maligno e toda sorte do mal fica proibido de tocar naquele que é nascido de Deus. Isso está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus, o mal não lhe toca. É questão de inteligência, assumindo um propósito com amor, com voluntariedade, em ter prazer por Deus, pelos seus mandamentos, estaremos protegidos de todo mal. O mal só toca se Deus permitir. Mas Deus, quando a sua vida está na mão de Deus, que a minha vida está na mão de Deus, está aqui, ó, protegido. Ninguém toca. Tudo que acontecer, do ruim ou do bem, a responsabilidade é de Deus, porque você vive compromisso, aliança com Deus. Essa é a justiça de Deus, esse é o Deus que quer ser Deus e Senhor na vida de todos e cuidar de nossa vida e, por final, dar a salvação. Vamos falar com Deus agradecendo. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque tua palavra diz tudo o que precisamos fazer para ser abençoado, protegido e ter a salvação em ti. Abençoe cada um de nós. Abençoe o lar de cada família, cada casal, cada pessoa que vai, meu Deus, meditar na tua palavra. Que seja aberto o entendimento, que seja despertado o temor, o amor e a consideração à tua palavra, os teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, reúna a sua família em sua mesa, na sua sala, converse, tire um tempo para conversar em família e para agradecer a Deus por todos os benefícios e pela salvação e o melhor do que tudo, pela essa palavra que nos dá a luz de ensinar, de aprender a salvação e de saber o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso a nos ceder o entendimento, sua palavra, para a gente ser guiado, entender a vontade dele e ser bem sucedido e feliz nessa vida e feliz com Deus. Deus abençoe e ótimo domingo.